Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem à moda antiga, que eu sei que vocês gostam bastante. Então hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu vesti na calça. Bom, gente, essa história faz muito tempo, mas eu vim contar pra vocês de qualquer forma, porque eu acho que é uma história que eu precisava compartilhar com vocês e que eu já trouxe no canal, na verdade, mas eu nem sei mais há quanto tempo que eu gravei esse vídeo, então eu vou refazer ele de qualquer forma, até mesmo pra quem é novo. Mas antes de tudo, já deixa logo o seu like, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de me seguir em outras redes sociais que vão estar aqui embaixo. Bom, gente, essa história aconteceu há muito tempo atrás, e quando eu digo há muito tempo atrás, é há muito tempo atrás mesmo. Eu acho que eu tinha entre meus 7 e 8 anos, eu lembro que eu tava no meu segundo ano do Fundamental 1, e essa história foi logo depois do lanche. Seguinte, eu era uma criança muito agitada, gente, e eu amava brincar. Então, na hora do lanche, eu comia meu lanche e já saía correndo, já saía pra brincar, já ia pro parquinho, enfim, eu não gostava de ficar sentada, eu tendo que ir no banheiro. Então, eu saía no banheiro, quando acabava o lanche, eu tinha que voltar pra sala. E foi exatamente isso que aconteceu no dia. Tocou lá o negócio, nem se tocava um barulho, ou se era alguém que chamava, enfim, e eu saí correndo pra ir pro banheiro, porque eu precisava usar banheiro, tava muito apertada, mas muito apertada mesmo, gente. E eu acho que a gente, quando a gente é criança, a gente espera ao máximo o quanto que dá pra gente ir no banheiro, porque a gente não quer parar de brincar. E, gente, eu sou assim, às vezes até hoje, sabia? Tipo, às vezes eu tô fazendo uma coisa tão legal que eu falo, não, daqui a pouco eu não vou no banheiro, mas aí eu tomo cuidado pra não acontecer isso que aconteceu comigo. Essa escola que eu estudava, aonde a gente ficava na hora do lanche, era aqui embaixo. Aí aqui em cima eram as salas, que era na mesma altura do térreo, e tinha mais um andar lá em cima. E o banheiro que eu fui ficava exatamente nesse andar mais em cima, então eu fui nesse banheiro aqui. E aí, quando eu fui, tinham outras meninas pra ir, gente, então não era só eu pra usar o banheiro. Então eu tive que ficar esperando chegar a minha vez pra eu poder usar o banheiro. E fiquei esperando, só que, gente, nesse dia eu estava morrendo de vontade de fazer xixi, mas morrendo. Eu tava muito apertada, muito apertada. E tinha muita gente no banheiro, né? Tinha, acho que, sei lá, umas 6 meninas. Só que só tinham 2 cabines. Então, tipo assim, eu tive que esperar um monte de meninas irem primeiro pra depois chegar a minha vez e eu poder usar o banheiro. Eram 2 cabines, uma na direita e uma na esquerda. A da direita vivia entrando gente e saindo, e a da esquerda entrava, demorou um pouquinho e depois saía. E finalmente chegou a minha vez de usar a cabine, e a minha cabine que eu usei foi justamente essa aqui da esquerda, gente. E, gente, por favor, ignorem os barulhos que estão atrás, porque o meu microfone simplesmente desistiu descarregar, os 2 microfones descarregaram, então eu tô tendo que gravar esse vídeo sem microfone, e eu tô sentindo uma diferença absurda, que eu tô com medo de vocês estarem ouvindo mais os sons externos do que o som aqui do vídeo, mas, enfim, me desculpem, no próximo vídeo eu faço com o microfone. Enfim, então voltando à história, eu usei o banheiro, né, a cabine da esquerda. Quando chegou a minha vez de ir no banheiro, gente, eu simplesmente sentei e fui fazer meu xixi, porque eu tava muito apertada, assim, se eu não fizesse lá, eu ia fazer na calça, de qualquer forma deu na mesma, porque quando eu tava lá sentada fazendo xixi, eu só sinto uma coisa muito gelada, assim, nas minhas pernas. E aí, quando eu fui ver, gente, eu não tinha feito xixi no vaso sanitário, eu tinha feito xixi na tampa do vaso sanitário, porque a pessoa que foi no banheiro antes de mim, ao invés de deixar a tampa levantada, a pessoa fechou. Então, quando eu fui sentar pra fazer xixi, eu fiz xixi na tampa da privada e não na privada. E aí foi aquilo, gente. Como eu fui uma das últimas a usar o banheiro, eu não lembro se tinha mais alguém comigo no banheiro, eu acho que não, mas se tivesse, a pessoa tava na cabine. Então eu pensei comigo, eu tenho que sair logo daqui. Eu peguei um monte de papel, comecei a catar pra tentar secar a calça, mas obviamente não deu certo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei totalmente desesperada. Então, o que eu fiz? Eu peguei um monte de papel, pus assim na minha calça. Eu acho que tava com casaco, então eu pus ainda o casaco assim por cima, gente, da calça, pra a calça não ficar molhada, não ficar aquele aspecto de molhado. E voltei pra sala. Assim que eu cheguei na sala, gente, já juntei lá com todo mundo. Eu não tava tão no fundo, mas nem tão na frente, então eu tava meio assim, disfarçada. E fiquei a aula inteira em silêncio, sem me mexer, sem levantar. Eu não levantei pra nada, pra jogar nada fora. Não levantei pra literalmente nada. Tipo assim, eu fiquei sentada até a aula acabar. Só que teve algum momento que alguém pegou e falou assim, nossa, tá mó cheiro de xixi. Gente, eu simplesmente fingi assim, nossa, não lembro se eu fiquei quieta, se eu falei alguma coisa, mas se eu falei também, eu falei alguma coisa tipo, nossa, eu não tô percebendo, enfim, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas deu certo, gente. Ninguém percebeu que eu tinha feito xixi. Também, se perceberam, ninguém falou nada, nem falou alto, nem ficou comentando, nem ficou rindo. Ainda bem, porque eu tava morrendo de vergonha. Acabou a aula, gente, todo mundo foi embora. E eu fui também com um fluxo assim também, pra ninguém também ficar percebendo de onde tava vindo aquele cheiro esquisito.
Cheguei, né, minha mãe veio me buscar, aí ela viu toda a situação, eu cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, pus uma roupa quentinha, porque eu fiquei as 2 aulas, gente, com a calça, assim, com o xixi, e fica gelado, né, porque, tipo assim, é gelado. E aí, mas enfim, a gente não tinha muito o que fazer, eu não queria contar pra ninguém, não quis nem contar pra professora, também nem sei se ela poderia fazer alguma coisa pra me ajudar, mas eu fiquei assim até o dia acabar, até eu poder voltar pra minha casa. E essa foi a história, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais histórias assim, tragam aqui embaixo que eu vou tentar trazer pra vocês. Eu vi muitos comentários, eu fiquei muito feliz de vocês estarem voltando a me acompanhar, de vocês estarem voltando aqui a comentar e tudo mais. Fico muito feliz mesmo. E eu vou tentar trazer mais vídeos assim, mais descontraídos, mas é porque, gente, de verdade, eu tô estudando bastante. Também vou trazer sempre as minhas rotinas de estudo, mas vou tentar também trazer umas histórias pra intercalar, uns arrume-se comigo quando eu for sair pra algum lugar. E é isso, gente. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, vamos chegar em 300 mil inscritos, gente. E aproveita também para compartilhar esse vídeo. E não se esqueçam também de me seguir em outras redes sociais, que vão estar aqui embaixo para vocês acompanharem mais histórias. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.